Você, na verdade, tem que saber que as forças sociais, as relações de poder dentro da sociedade são cruciais. E, na Sem verdade, dúvida. esse marxismo de lavanderia, né, ele fica com uma visão um tanto quanto... Não me coloque nessa posição, Beluso, que não é essa a minha posição. Sim, Não me desculpa, coloque mas nessa não quero posição. colocar você. Eu estou dizendo o Você seguinte, está que falando do marxismo de lavanderia? lavanderia, eu escrevi um livro que eu espero que eu devia ter mandado, chamado O Capital e Suas Metamorfoses, que é em cima da construção que o Marx faz do regime do capital, como ele dizia. Aí todos nós temos uma interpretação de Marx, Beluso. O Eu problema é de sei, outra natureza. Eu não as quero discutir interpretações Marx. são um pouco, principalmente dos economistas, são bastante superficiais. Não, mas veja, Beluso, eu com os economistas eu fico com Marx. Marx chamava os economistas de lacaios do capital, por isso que ele fez a crítica da economia política. Eu me filio nessa tradição. Eu não me reivindico como economista, eu sou professor de economia, com Sim, graduação, mestrado, doutorado, tudo em economia. Mas eu não me reivindico economista. Economistas são os que estão no governo, que se reivindicam como tal, explorando o povo, aprofundando a dependência do país, justificando coisas injustificáveis diante da massa da mas população. você veja que essa promoção dos economistas, no sentido que você mencionou, é uma coisa que conta com uma rede de consensos sociais. Então, onde é que a imprensa vai buscar, Ah, a mídia claro, vai buscar a opinião dos economistas? É sempre com os a turma banqueiros, do mercado financeiro, os né? banqueiros. O pessoal do mercado financeiro, né? E, aliás, a gente precisaria discutir um pouco as transformações que os mercados financeiros sofreram a partir, digamos, do avanço da liberalização financeira, né, que ocorre depois dos anos 70, começo dos 80. Né? A gente precisava compreender bem como é que funciona esse mercado financeiro com as suas inovações, etc., com a sua onerosa superioridade em relação aos outros, as outras dimensões, não vou falar setores, as outras dimensões da economia. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece de fato nessa caminhada, né, é uma... Veja bem, depois da crise de 2007, vamos falar da crise de 2007, 2008, houve uma intervenção do Estado brutal. O balanço do Fed chegou em 2013 a 8 trilhões de dólares, 8 trilhões o balanço do Fed para poder estabilizar, e o Bernanke e outros não tinham compreendido, eles mesmos confessam num livro que escreveram, mas o que eu quero mencionar aí é que depois disso, ao invés de um maior controle, uma maior repressão à dimensão financeira, depois dessa salvação que foi determinada pela ação do Estado, né? O que aconteceu? Você reforçou, na sequência, porque isso é estrutural, se reforçou o poder dos mercados financeiros. Tanto que hoje em dia, né, tem uma estudiosa americana, ou que está nos Estados Unidos, chamada Albina Gorbulina, que ela tratou do que das três grandes, ou seja, o poder dos mercados financeiros de determinar o desempenho da economia aumentou, porque as três grandes são os fundos, Vanguard, BlackRock e a outra lá, que impõem às empresas uma forma de controle absurdas. A multiplicação da monopolização. Então, precisa levar em conta essas coisas, que essas transformações do capitalismo, né? Que ele, na verdade, ele se modifica para continuar o mesmo. É esse conflito, essa contradição,
Aliás, as pessoas não gostam de contradição, porque acham que contradição é igual a oposição. Contradição não é igual a oposição. Contradição, na verdade, quer dizer isto e aquilo, e não isto ou aquilo, né? É melhor dar uma passada pela lógica do Hegel, dar uma caminhada pela lógica do Hegel, sobretudo o volume que trata do conceito. Então, o que eu diria é que nós temos... Eu peço desculpas por ser assim tão enfático, porque eu acho que nós temos que caminhar na direção de uma movimentação social, tirar o bumbum da cadeira, como eu fiz no período da ditadura, saí lá em companhia dos meus amigos João Manuel e Luciano Coutinho, saímos para apoiar o movimento de redemocratização, a luta pelas diretas, etc. Agora o que a gente vê é uma passividade.